Olá, amigos, queridos alunos do telepresencial. É uma alegria estar aqui de volta com você nessa matéria que temos feito aí uma viagem, um tour bíblico por esse grupo de livros que nós chamamos de profetas menores. Já estudamos quase todos e hoje a nossa última aula, onde vamos estudar juntos também os dois últimos livros. Mas antes de nós irmos para a matéria, eu quero já aqui passar o nosso trabalho. E eu disse a você no início dessa aula que uma das formas de avaliação seria um trabalho. E anote aí o que eu preciso que você faça para mim. Eu quero que você faça um gráfico, ou na verdade um quadro, com todos os profetas menores, como aquele gráfico que nós temos usado muito aqui. Eu quero até mostrar um para você aqui. Pode projetar aí, por favor, os irmãos vão projetar. O que você está vendo é um resumo dos livros estudados. Mas aqui nós fizemos ele de uma forma muito resumida. Eu quero que você faça para mim, também de uma forma resumida, mas um pouco mais detalhada do que nós estamos vendo aí nesse quadro. Eu quero vocês fazendo, se possível, à mão, né, porque eu tenho a certeza que você fez, mas também você pode fazer digitado no computador, se for melhor para você. Eu quero um quadro com uma relação do profeta, com o significado do profeta, onde ele profetizou e a sua mensagem. Mas eu quero também com referências bíblicas, eu quero com um pouco mais explicado, detalhado. Então eu quero que você faça, profeta por profeta, uma sequência. Vai colocar o nome, o significado, a profecia, né, para quem foi falado e a mensagem que ele transferiu, mas de uma forma um pouco mais ampla, não apenas tão resumido como está aqui. Quero que você escreva isso, faça esse trabalho, junte aí, passe para o monitor, que depois nós vamos checar isso também, porque vai valer como ponto. Então é um resumo dos 12 livros, né, fazendo aí a ênfase direitinho, com as referências bíblicas. Né? Por exemplo, a referência do nome do profeta, onde está, e a referência da mensagem também que ele está mandando ou que ele está trazendo no livro. Ok? Então esse é o nosso trabalho e nós vamos cobrar. Também estaremos passando a prova. Eu quero que você bem estudando bastante pela apostila. Logicamente, nosso intuito não é reprovar ninguém, mas eu quero que você também esteja bem atento, né, na matéria, que você realmente tenha um aproveitamento maior da matéria. Ok? Muito bem. Vamos começando mais uma vez esta última aula, mas agora eu quero começar orando, como sempre temos feito. Baixa a sua cabeça aí onde você está, põe a mão no seu coração. Ore para que o Espírito Santo traga luz, revelação de tudo aquilo que nós temos falado, temos conversado aqui, temos aprendido, que o Senhor possa regar esta semente. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, Espírito, mais uma vez. Oramos para que o Senhor traga do céu revelação diretamente ao nosso espírito destas verdades bíblicas que temos aprendido aqui nesses dias. Que não fique apenas no nível da mente, mas que seja revelado no nosso espírito. Pai, abre o nosso coração. Nós oramos nesta hora. Edifica-nos, igreja forte, prevalecente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na última aula, nós não conseguimos terminar o livro de Ageu. Você sabe que o livro de Ageu, ele também, o livro do profeta Ageu, estava dividido em 4 etapas. A mensagem, a primeira fase, a primeira parte do livro era a parte da repreensão, uma mensagem de repreensão, uma mensagem de ânimo, seria a segunda parte, uma mensagem de esperança, seria a terceira parte, e a quarta parte era a mensagem de segurança e perpetuação de Israel. E essa última parte nós não falamos, que na verdade era uma mensagem dirigida diretamente ao sumo sacerdote, ao governador da província ali, que era Zorobabel. Então a última mensagem de Ageu, ela foi dirigida a Zorobabel e foi proferida no mesmo dia da mensagem sobre a impureza do povo e a falta de bênção. Então, a última parte trata tanto do juízo de Deus sobre as nações, como também traz uma profecia dirigida, uma palavra dirigida diretamente a Zorobabel com relação à restauração e à perpetuação da nação. E aqui, logicamente, no último capítulo de Ageu, nós vimos que a profecia estava relacionada acerca com o governo do Messias sobre as nações,
que acontecerá por ocasião do milênio. Então, assim foi o último capítulo de Ageu. E terminando, então, nós vamos hoje falar sobre, dar uma passeada no livro de Zacarias e no último de Malaquias. Vamos então comigo lá para Zacarias, o livro de Zacarias. Primeiramente, nós percebemos aqui, o livro de Zacarias, o nome Zacarias significa o Senhor lembra. Nós temos falado aqui insistentemente a respeito dos nomes. É tão importante você saber o significado do nome, porque esse significado do nome, ele já traz no seu significado uma base para você entender qual era a mensagem sugerida no livro. Então, por causa do nome Zacarias significar o Senhor lembra, então, o que sugere essa mensagem? O Senhor quer dizer que o Senhor abençoa e não se esquecerá das promessas de aliança ou da aliança para abençoar Israel no tempo determinado. Então é como se estivesse dizendo, a mensagem do livro é, o Senhor diz, eu não me esqueci das minhas promessas. Então o Senhor lembra. Então voltando um pouco aqui, vamos conhecer um pouco mais sobre Zacarias. O profeta Zacarias, ele foi um sacerdote, que ele voltou para Israel com o seu pai e seu avô no primeiro retorno da Babilônia, junto com Zorobabel. Vamos ver isso lá no livro de Neemias. Abre a sua Bíblia comigo. Volta lá atrás. No livro de Neemias, capítulo 12, versículo 4. Vamos ler juntos que você vai perceber que Zacarias, onde ele foi mencionado. Neemias 12, versículo 4. Leia lá comigo. Pegue a sua Bíblia aí e acompanhe comigo, por favor. Neemias 12, verso 4. Aqui faz menção de Gitone e Abias. Agora, se você for lá para o versículo 16. De Ido fala também de Zacarias. Olha só. O nome Zacarias aqui, mencionado lá em Neemias, quando Neemias traz a relação dos sacerdotes que voltaram para Jerusalém, você vê que nesta relação, aqui no versículo 16 de Neemias, inclui também Zacarias. Então, ou seja, Zacarias foi um desses sacerdotes que voltou para Israel, né, no tempo da reconstrução. Então nós podemos ver que dos profetas menores identificados na Bíblia, apenas Zacarias é tido como sacerdote. Dois profetas maiores também foram sacerdotes, como foi Jeremias e Ezequiel. Mas aqui nos profetas menores, apenas Zacarias, ele foi identificado como sacerdote. Isso é uma informação importante, né, que você tem aí para saber. Muito bem. Em relação aos acontecimentos, ao contexto político, religioso e histórico do livro de Zacarias, você pode perceber que será o mesmo do profeta Ageu. Porque Zacarias e Ageu, eles foram contemporâneos. Eles viveram praticamente no mesmo tempo. Na verdade, Zacarias vem depois de Ageu, pois ele é mais novo, tendo então apresentado a sua mensagem pouco tempo depois de Ageu. Logo depois que Ageu parou de profetizar, em seguida vem Zacarias. Então eles trabalharam juntos, muito juntos. E foi então logo depois, questão de meses depois, Zacarias vem então profetizar logo após a profecia de Ageu. Muito bem. Voltando ainda, percebendo um pouco ainda a questão do contexto histórico de Zacarias, nós podemos perceber que os primeiros 8 capítulos do livro envolvem problemas relacionados à reconstrução do templo. Como vem no mesmo sentido, vem na mesma sequência de Ageu, você lembra que Ageu, a ênfase principal do livro, era a advertência ao povo com relação à negligência na reconstrução do templo. Então, os primeiros 8 capítulos de Zacarias também vêm envolver problemas com relação à reconstrução do templo. Então, os últimos 6 capítulos parece ser, os últimos 6 capítulos do livro, ter uma ênfase um pouco diferente. O templo, então, já não é mais a preocupação. Então, nos primeiros 8 capítulos, nós percebemos que a ênfase é ainda problemas em relação à reconstrução. Mas nos 6 últimos capítulos do livro, nós percebemos que já não é mais essa preocupação.
né? Então, qual seria o objetivo? Qual foi o objetivo específico do livro de Zacarias? O livro apresentou basicamente 2 objetivos. O primeiro é o que nós já falamos, que é insistir na conclusão e da restauração imediata do templo. E segundo, era instruir a nação quanto ao seu futuro nos tempos messiânicos. Nós vamos perceber um caráter muito messiânico do livro de Zacarias. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas então, irmãos, esses 2 são os 2 objetivos básicos do livro. Primeiro é, mais uma vez, insistir na questão da reconstrução, que havia o povo, você lembra que o povo ficou um tempo deixando de investir na obra da reconstrução, mas também ele vem trazer uma instrução a respeito do futuro, né, nos tempos messiânicos que estavam reservados para Israel. Acompanhe comigo então aqui, na tela, no PowerPoint, o esboço do livro. O esboço do livro de Zacarias está também dividido em 4 partes. A primeira parte é a chamada ao arrependimento. Lembre que segue o mesmo padrão de todos os outros livros. Lembra da sequência? Ele tem uma estrutura básica, cada livro tem uma estrutura básica, ela permanece. Então vem primeiro a chamada ao arrependimento, depois ele conta sobre 8 visões. Nós vamos tentar falar sobre cada uma delas. 8 visões que Zacarias tem, e essas visões têm aplicações muito práticas para o povo de Deus. A terceira parte do livro trata questões referentes ao jejum, aos jejuns. E a última parte trata aqui de a sentença sobre o futuro de Israel e de Judá. Vamos então ver parte a parte agora dessas partes do livro de Zacarias. A primeira parte que está inserida aqui do capítulo 1, do versículo 1 ao 6, não foi aborda aqui, você sabe que os primeiros capítulos trata da questão do templo. Então, não foi apenas a negligência dos pais, dos seus contemporâneos, em edificar o templo, que provocou a exortação. Mas, além dessa negligência em relação ao templo, tem também a condição espiritual do povo em geral. Você pode perceber aqui no capítulo 1, versículo 4, leia lá comigo, vamos ler. Zacarias diz: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Então você percebe aqui que a chamada aqui ao arrependimento de Zacarias não foi só apenas em relação à negligência do trabalho no templo, mas também com relação à sua condição espiritual. Né? A Bíblia diz, então, Zacarias diz que o povo teria que voltar de todo o seu coração ao Senhor. E se ele voltasse com o seu coração ao Senhor, o Senhor se tornaria para eles com favor e bênçãos. Então aqui a Bíblia fala do Senhor dos Exércitos. Olha no versículo 4, diz isso. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é o nome característico que Deus se dá, tanto em Ageu, como Zacarias, como Malaquias. Esse Senhor dos Exércitos, essa expressão Deus se colocando como o Senhor dos Exércitos, nesses 3 livros, ele aparece 80 vezes. Então mostra a grandeza do Senhor. O Senhor é o Senhor das estrelas, dos poderes, dos céus e de toda a força do universo. Então do versículo 4 em diante, você vê Deus se manifestando como o Senhor dos Exércitos e também alertando o povo para não seguir mais esses maus caminhos que eles haviam seguido. Então vem essa primeira parte do livro, que é a chamada ao arrependimento. A segunda parte do livro de Zacarias, a partir do capítulo 1, versículo 7 até o capítulo 6, as primeiras partes, são aqui relatadas pelo menos 8 visões que Zacarias teve. Essas 8 visões que ele teve, todas foram na mesma noite. E elas ocorreram aproximadamente 3 meses depois da sua primeira mensagem. Então, interessante. Ele teve numa noite, que noite intensa que deve ter sido para Zacarias, quando
ele recebe 8 visões diferentes, cada um com uma mensagem muito específica. Então essas 8 visões juntas, elas formam uma unidade. Na verdade, tendo sido 8 visões, mas com apenas uma mensagem. E as 8 visões, elas são consolidadas, é necessário que você entenda primeiro a primeira visão, que sendo a primeira a chave de todas as outras 7 visões. Então vamos aqui, logicamente, nosso intuito não é destrinchar cada visão, mas é dar a você uma visão, uma noção mais ampla do livro, né? Visão mais ampla. A primeira visão, qual foi? Zacarias então vê um homem, está lá relatado no capítulo 1, versículo 7 até o 17. Zacarias vê um homem montado num cavalo vermelho, num lugar baixo, e atrás dele vem cavalos vermelhos, baios e brancos. Então, essa é a visão. Ele vê um homem montado num cavalo vermelho, num lugar baixo. E atrás desse homem, vem os cavalos vermelhos, vem cavalos baios e brancos. O que significa isso? Logicamente, o homem é o anjo do Senhor. E esse homem não é nenhum outro, senão o próprio Deus, o santo, bendito Senhor. Então, é como se ele dissesse, ele é o homem de guerra. O homem de guerra, o Senhor dos exércitos. Lugar baixo aqui, ou na verdade as murteiras, eram árvores de quase mais ou menos 10 metros de altura. Então aqui pode representar Israel na sua situação humilhante. Lugar baixo aqui aponta para a situação do povo de Israel, diante das nações e diante do Senhor. Então preste atenção, então vem o Senhor e diante do Senhor está ali no lugar baixo, representando aqui a nação de Israel, a situação degradante da nação, né, do povo de Israel. E aí continua. Vermelho por quê? Vermelho significa a cor da guerra, derramamento de sangue. O cavalo baio aqui, na verdade, é uma mistura das outras cores. Então, o cavalo branco fala da vitória e do triunfo, que nós podemos ver isso lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Então essa visão dos cavalos significa que o mundo inteiro estava tranquilo debaixo da mão de ferro do Império Persa. Então, preste atenção, é uma profecia que tem uma abrangência muito grande, você precisa estar atento para compreender todo esse contexto. Então, preste atenção aqui, essa visão dos cavalos significa que o mundo inteiro estava tranquilo debaixo do Império, da mão do Império Persa, cujo rei era Dario, que era favorável aos judeus e que decretara que fosse edificado o templo. E a visão então termina declarando que Jerusalém será, no futuro, uma cidade grande e próspera. Olha só que interessante essa visão. Complexa aparentemente, mas que tem um caráter extremamente profético. A segunda visão é a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Então, a julgar pela visão que Daniel teve, a visão do Apocalipse, concluímos então com as muitas outras passagens, que essa se refere diretamente às 4 potências mundiais. Quais são elas? Aquelas potências que subjugaram Judá e subjugaram também Israel, que foram a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. Os 4 impérios. Babilônio, persa, grego, né? E o Império Romano. Foram os 4 chifres aqui vistos. A terceira visão que Zacarias tem foi a visão do agrimensor. Está lá a partir do capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Embora fala a questão de Deus sendo como um muro ao redor de Jerusalém, mas, embora sem muros nas profecias, Deus fala que ele é o refúgio. Jesus será a proteção do seu povo, num contexto profético. Então o tema da visão aqui é a reconstrução e o repovoamento de Jerusalém. Esse é o contexto da terceira visão. A quarta visão, que é a visão de Josué, o sumo sacerdote, trata da previsão da obra de Jesus Cristo, que é chamado de o renovo. Como sumo sacerdote, ele está vestido com roupas sórdidas. O que é isso? Simboliza o pecado do homem. Então você vê que essa visão também aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo, que virá para remir o pecado do homem. A quinta visão é a visão do candelabro de ouro. Você percebe lá no capítulo 4 de Zacarias, vai me acompanhando aí pela palavra de Deus. O candelabro aqui era, na verdade, uma representação simbólica da casa de Deus. Jesus é o candelabro. Ele é a luz do mundo.
João 8,12 diz isso. Ele é a luz do mundo. Então, ele alumia as trevas. A luz que faz se manifestar, essa luz que vem nas trevas, revelar o pecado do mundo. Então, uma visão também profética que aponta. Na verdade, toda a palavra de Deus, ela sempre está terminando no Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o fim da lei. Então, o objetivo principal da lei, tudo aponta para o Senhor. Então, a visão do candelabro também aponta para a luz de Deus brilhando, a luz de Deus que está em Jesus, brilhando nas trevas. A sexta visão fala a visão do rolo voante. Complicado isso, né? Mas a visão do rolo voante. O rolo aqui desenrolado, escrito com as maldições, né? Todas aquelas maldições estavam lá no livro de Deuteronômio, né? Falando também contra o futuro e o falso juramento. É apresentado aqui, então, como se fosse aquilo que está alcançando o voo sobre a terra, removendo o pecado. O rolo aqui significa, na verdade, o juízo de Deus contra os pecadores. Então, o rolo voante, ou seja, aquele rolo que vem passando sobre tudo, isso está apontando para o juízo de Deus contra os pecadores. A sétima visão é a visão da mulher no éfa. O que é éfa? Éfa era uma medida que os judeus usavam. Era uma medida usada entre os judeus. Então aqui fala da mulher assentada numa espécie de barril, com 22 litros de capacidade, né, coberto com uma tampa de chumbo que representa a impiedade. Então, assim como no barril, todos os grãos separados estão reunidos, assim os pecados da terra serão reunidos. E a medida significa que aquele juízo, olha para mim, essa visão significa que a medida era o juízo de Deus sobre o pecado daquela nação, determinado por Deus, embora Deus ainda seja o Deus da sua graça infinita. E a oitava visão e a última visão fala da visão das 4 carruagens. Então é uma visão do julgamento de Deus contra as nações da terra, focalizando especialmente a Babilônia, que se revoltou contra os persas. 3 anos depois dessa profecia foi então 3 anos depois que ele teve essa visão, a cidade então foi despovoada e foi totalmente devastada. Então essa visão fala do juízo de Deus contra as nações. Ok, irmãos? São 8 visões. Eu sei que meu intuito aqui não é trazer total clareza, isso exigiria muito mais de nós, mas muito mais dar a você um preâmbulo, uma noção, como eu disse no início dessa aula. Nosso intuito aqui não é trazer a você o conhecimento integral, mas dar a você um caminho pelo qual você pode trilhar e assim buscar o seu próprio conhecimento e revelação a respeito de todas essas verdades. Amém? Muito bem, vamos avançar aqui. No capítulo 6, de Zacarias, nós vamos ver também aqui a questão do coração de Josué. Josué, quem era Josué? Era o sumo sacerdote naquele tempo. Então, é um ato simbólico e profético que amplia a visão do renovo. Quem era o renovo? Jesus. Então, a visão também a respeito de Zorobabel, que era quem? O governador da nação naquele tempo, do retorno. Então, fala sobre esse renovo que estaria edificando o templo do Senhor. Então trata, logicamente, da glória do filho de Davi, Jesus, que viria, isso aconteceria no milênio. Então quando o Messias se sentar na qualidade de rei e de sacerdote, então está aqui Zorobabel como o líder maior da nação, está aqui Josué como sacerdote. Então isso aponta para nós, no capítulo 6 de Zacarias, que o Messias, que viria na qualidade de rei e de sacerdote, e se assentaria sobre o trono, e ali haveria um conselho de paz, em todos os momentos. E o reino de paz, justiça e alegria. Isso aponta, logicamente, para a questão do reino de Cristo no milênio. A terceira parte do livro de Zacarias. Vamos acompanhar lá? A terceira parte aponta para a questão do jejum. A questão do jejum. Então, o capítulo 7 de Zacarias inaugura aqui uma outra divisão da profecia. Lembra que eu falei para você, os 6 primeiros capítulos abordam a questão, uma exortação, uma chamada ao arrependimento em relação a uma atitude do povo com relação ao templo. Já na questão agora, do capítulo 7 e 8, nós vamos ver uma outra divisão da profecia. Aqui fala de uma questão muito clara sobre o jejum.
E preste atenção, isso tem muito a ver conosco. Nós somos um povo que jejuamos bastante e temos que tomar muito cuidado para que essa atitude de jejuar não se torne algo como aconteceu com o povo no passado. Por isso que Zacarias vem trazer essa exortação. Por quê? Os judeus costumavam jejuar por ocasião das suas festas, mas de repente esse jejum se tornou apenas um ritual, um formalismo frio. Passou a ser apenas um ato religioso, formal, frio, desprovido de um propósito. Então, irmãos, Zacarias vem e traz uma exortação muito severa a respeito do tipo de jejum que o povo estava fazendo. Não condenando o jejum, mas principalmente condenando a forma fria, religiosa, desprovida de sentido que aquele povo estava jejuando. Então, irmão, você sabe que o jejum só traz proveito quando é sinal de uma íntima, um íntimo propósito. E também acompanhado de quebrantamento, acompanhado de uma percepção da sua posição. O jejum não muda Deus, mas ele expressa o seu coração diante de Deus e torna você mais quebrantado para a obra de Deus. Por isso que Zacarias vem aqui, nesse momento, trazer abordar de uma forma muito direta a questão do jejum. Você pode ler nos capítulos 7 e 8. A quarta parte do livro vem informações a respeito das sentenças sobre o futuro, que vai do capítulo 9 em diante. Vamos lá para o capítulo 9. Avançando. Então, dos capítulos 9 a 14, contém aqui detalhes que se referem às guerras gregas que estariam ocorrendo 200 anos depois. Mas esses capítulos também estão recheados de promessas do Messias, que haveriam de vir e também de um reino mundial. Então, como Zacarias é um livro extremamente messiânico, ele também aponta não só para detalhes, coisas que estariam acontecendo naturalmente, realmente o que aconteceu, aquelas guerras que ocorreram 200 anos depois de Zacarias, mas também ele aborda promessas relativas ao reino do Messias que haveria de vir. Então, esses capítulos, por exemplo, vão abordar as vitórias sobre os inimigos de Israel, mas também, olha lá comigo, acompanhe aqui comigo, por favor, na projeção. Os capítulos de 9 até o capítulo 14, eu vou até usar uma outra cor aqui para facilitar. Eles abordam vitórias sobre os inimigos de Israel, mas também abordam, o que eles abordam também? Primeiro, abordam as bênçãos do reino de Cristo. Você vai perceber que aborda a rejeição do pastor, é um outro tema que é abordado ali no capítulo 11. O cuidado de Deus para com Jerusalém, fala sobre a volta do Messias, fala sobre o reinado do Messias, fala sobre a condenação dos invasores e fala sobre a festa dos tabernáculos, que na verdade esta festa vai ser uma representação clara da era milenal, do reinado de Cristo no milênio. Então você pode perceber que nós acabamos de salientar, esses itens, as sentenças do futuro, ele não fala apenas de um futuro imediato, mas de um futuro profético, até mesmo escatológico, a respeito de tudo que Zacarias falou. E diante disso que nós estamos percebendo, nós entendemos que o livro de Zacarias é o mais messiânico dos profetas menores. Ele está no mesmo nível do livro até de Salmos e até mesmo no livro de Isaías. Isaías é tido como profeta, como o evangelho do Antigo Testamento. Mas Zacarias também fica no mesmo nível. Ele profetizou muito a respeito do Messias que havia de vir. Não apenas o Messias que viria como Jesus veio, mas também a segunda vinda do Messias, que estaria vindo para estabelecer o seu reino, que estaria restaurando a posição de Israel, que agora, logicamente, tipificando a igreja e o povo de Deus, sobre o qual ele reinará por 1000 anos, um reino de paz, justiça e alegria. Então você percebe que no livro de Zacarias, o Messias está tanto no centro quanto na periferia de cada visão. Então, é muito interessante perceber essa questão aí do livro de Zacarias. Tudo bem? Podemos avançar aqui para o último livro, que é o livro de Malaquias. Pega lá, o último livro
que é o livro de Malaquias, profeta menor, e também o último livro do Antigo Testamento. Vamos ver então. Qual o significado do nome de Malaquias? O nome Malaquias significa meu mensageiro. Anota aí na sua apostila para você gravar. Malaquias significa meu mensageiro. Alguns dos eruditos consideram esse nome uma contração de Malak e Iá, ou na verdade, Malak ou Iavé, mensageiro do Senhor, ou meu mensageiro. Então, além do autor, ainda no livro, 3 outros mensageiros. Se você vai ver no capítulo 2, versículo 7, vamos lá comigo? Estamos falando do livro de Malaquias, agora, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mais uma vez aqui a menção do Senhor como Senhor dos exércitos. Então aqui nós vemos que, além do mensageiro ser o próprio Malaquias, ele também há outros mensageiros. O primeiro dele aqui é o mensageiro sacerdote. O segundo é o mensageiro precursor, no capítulo 3, versículo 1. Olha lá comigo. Capítulo 3, versículo 1 de Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho preparará o caminho diante de mim. Logicamente, quem está se referindo aqui? Referindo a João Batista, aquele que estaria preparando o caminho para a chegada do Senhor. E depois, nós vemos também no capítulo 3, versículo 1, o anjo da aliança, que fala aqui também. Vamos ler novamente no início do capítulo 3, versículo 1. Diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então nós vemos aqui, além do mensageiro, que é o próprio Malaquias, que é o próprio profeta, nós temos também o mensageiro sacerdote, o mensageiro percursor e o mensageiro, o anjo da aliança, que é o próprio Senhor. Então, o nome aqui sugere uma forte autoridade para essa mensagem profética até no final do Antigo Testamento. Então, é uma palavra realmente, uma mensagem forte. Então, o livro de Malaquias, para encerrar a antiga aliança, teria que ser uma mensagem mesmo, Deus enviando um mensageiro com uma mensagem muito forte para realmente selar, encerrar todas essas questões proféticas. Pois bem, e o objetivo do livro de Malaquias? O seu objetivo foi, na verdade, despertar o povo. Na verdade, um povo que já estava cansado, calejado, né? Então Deus vem e restaura com uma palavra de despertamento, para que esse povo possa ser restaurado, né? O povo que seja levantado dessa estagnação espiritual, na verdade, com o intuito de possibilitar que o Senhor tornasse a abençoar as suas vidas. Irmãos, Deus sempre quis abençoar o seu povo, mas o povo sempre tem uma memória curta, o povo cansa de forma muito rápida, e às vezes esse é o objetivo das pressões da nossa vida. As pressões vêm sobre nós para nos deixar cansados, calejados, esgotados, mas então Malaquias estava profetizando num tempo onde o povo estava desta forma. Talvez um pouco esgotados, cansados de tanto passar por problemas, por situações, sabe, por altos e baixos espirituais. Então Deus vem e traz uma palavra para despertar esse povo, né? E as últimas palavras, então, o profeta lembra a todos da obra do Messias, que viria para purificar a nação antes, para que eles pudessem receber o reino e as bênçãos deste reino. Nós podemos ver lá em Mateus, que fala sobre isso também, capítulo 4, capítulo 21 de Mateus. Então, o propósito do livro de Malaquias foi justamente escrever as palavras para preparar o povo para a vinda definitiva do Messias. Tanto que veio na primeira vez lá em Jesus, como também a sua vinda por ocasião da segunda vinda, que estabelecendo o reino milenar do Messias. Pois bem, o esboço do livro, nós podemos ver aqui, nós não teremos muito tempo de tratar cada assunto, mas basicamente o livro de Malaquias, ele foi dividido também em 3 partes. Vamos ver? A primeira parte é a parte onde Deus fala da sua compaixão por Israel.
Então vamos lá, a primeira parte do livro está relacionado com a compaixão de Deus por Israel. A segunda parte fala da reclamação de Deus contra Israel. Olha só, que já muda um pouco a ênfase aqui. E a terceira e última parte fala da condenação de Deus para Israel. Você vê que Malaquias muda um pouco a sequência padrão que estava sendo adotado pelos demais livros. Então primeiro ele inverte, fala da compaixão, depois Deus traz uma palavra de realmente indo contra a atitude daquele povo, e por último Deus vem e decreta ali mesmo a condenação. Então, irmãos, primeiro, a compaixão de Deus por Israel. Então a profecia dirige-se a Israel, as 12 tribos que haviam voltado do cativeiro. Né? O povo havia se tornado escravo ali por ocasião do Império Babilônio, e de repente, no regresso dele, então Deus dirige uma palavra para eles. E a profecia tem início aqui com a glória e a afetiva nota de amor de Deus por Jacó. Vamos ver aqui no capítulo 1. Acompanhe lá comigo. Capítulo 1 de Malaquias, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então olha só como que começa. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Irmãos, então olha só, Deus então dirige uma palavra ao povo, mas ao mesmo tempo essa palavra ela se inicia com uma palavra de afetividade, de amor. Sabe, um amor, olha como Deus diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Né? Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Irmãos, olha só, aqui é uma questão muito interessante. Como o povo estava com a sua mente cauterizada, como o povo estava já com o seu coração, como eu disse no início, calejado. Né? Deus diz assim, eu vos tenho amado. E sabe qual é a resposta do povo? Em que o Senhor tem nos amado? Olha só, é como se fosse o povo dizendo aqui, em que o Senhor tem nos amado? Eu não tenho percebido o amor, eu não tenho visto o seu amor. Logicamente, o que causou isso foi a cegueira, o pecado, muitas vezes, cega os nossos olhos, venda os nossos olhos. Quantas vezes nós estamos longe de Deus, e por causa de estarmos longe de Deus, nós não temos a percepção do seu amor. Né? Em alguns momentos aqui você vê que Deus reitera com o povo a sua persistência no seu amor. Nós podemos ver isso em outros textos. Nós vemos também lá em Amós, quando Deus falou isso. Mas o povo, por incrível que pareça, o povo ainda não enxerga, acha que Deus estava sendo injusto com eles, dizendo, aonde o Senhor tem nos amado? Em que o Senhor tem nos amado? Você pode perceber aqui? Então, continuando, diz assim, Deus falando ainda no capítulo 1, versículo 2. Não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então Deus vem aqui reiterar mais uma vez o seu amor por Israel. Embora Malaquias trata dessa parte de uma forma muito forte, muito pesada, mas Deus ainda expressa o seu amor para com relação a este povo. Depois nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 4, que Deus voltando mais uma vez a sua palavra contra Edom, ou seja, Esaú, falando que ela seria chamada a terra da perversidade. Então o exemplo escolhido aqui para revelar o ódio de Deus a Esaú é a desolação da sua terra. Então Deus aqui mais uma vez reafirma, né, a sua ira voltada contra a perversidade do povo de Edom, ou de Esaú. Né? Na segunda parte do livro nós vemos a reclamação de Deus contra Israel. Porque Israel retribuiu o amor de Deus com uma grande ingratidão. Nós percebemos, na verdade, aqui, há uma ingratidão tremenda. Deus tratou o seu povo como filho, né? Mas estes não o honraram como pai. Vamos ver no versículo 6? Malaquias 1,6 diz assim, o filho, vamos ler? Abra a Bíblia comigo, é importante você ler a Bíblia comigo. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus pedindo. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos? Os sacerdotes desprezam o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Então o que nós percebemos aqui de uma forma muito clara, durante todo o livro de Malaquias, é uma palavra que retruca a palavra de Deus.
Deus diz, vocês não têm me amado. Aí o povo pergunta, mas em quê? A Bíblia fala, Deus fala, eu tenho amado vocês. E o povo fala, o Senhor tem me amado? Sempre é uma palavra que vem confrontar de uma forma ingrata, de uma forma que não percebiam. O povo de Malaquias, no tempo de Malaquias, era um povo que estava extremamente guardado no seu coração, uma extrema ingratidão. Então não havia respeito, não havia honra, não havia consideração, não havia reconhecimento da parte de Deus. Por isso Deus vem então e traz esta reclamação por parte dele ao povo de Israel. Um outro assunto muito bem colocado aqui no livro do profeta Malaquias é a questão dos casamentos mistos e do divórcio. Se você perceber lá no capítulo 2, verso 10, vamos lá comigo? Abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Capítulo 2, verso 10 diz assim, há uma advertência que Deus faz ao povo quanto à infidelidade conjugal. Diz assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? E Deus continua falando que Judá tem sido desleal. E aqui fala, irmãos, em alguns aspectos nós podemos ver que Malaquias, aqui a profecia de Malaquias, ela trata duramente com relação aos casamentos, tanto com as mulheres não israelitas, quanto o casamento que eram desfeitos, né? Eles estavam profanando a aliança do casamento. Isso também, logicamente, era uma alusão da profanação que eles tinham com a aliança que eles tinham com Deus. Né? Nós sabemos que, biblicamente falando, casamento com povos pagãos era proibido na Bíblia. E como Deus não muda, isso será também eternamente. Esse princípio também aplica para nós hoje, né? Quão grande é o número de pessoas, irmãos, até entre nós, na vida da igreja, que estão desconsiderando esse princípio, casando-se com pessoas que não têm o mesmo espírito, não são da mesma natureza. Né? Naquele tempo, o povo pagão, quem era o povo pagão? Eles serviam a um Deus que não era o Deus de Israel. Então hoje, quem é? Quando uma pessoa se decide se casar ou estabelecer uma aliança eterna, né? Aliança para toda a vida, no casamento com alguém que não tem o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Então o princípio de Malaquias também, ele é um princípio eterno, ele vale para os nossos dias também. Então que comunhão pode haver, a Bíblia diz, entre a luz e as trevas? Infelizmente, mesmo assim, alguns irmãos têm quebrado esse princípio, né? E através disso, às vezes pagam um preço altíssimo por estar agindo, entrando numa aliança de casamento sem a bênção de Deus. Deus aqui também, em Malaquias, fala coisas fortíssimas com relação ao divórcio. Né? Os judeus aqui, eles se divorciavam das suas esposas para se casarem com mulheres pagãs. Então, era um duplo pecado. Qual o primeiro pecado? O primeiro pecado que eles se divorciavam, quebravam essa aliança com as suas esposas. Em consequência dessa quebra de aliança, eles se casavam com mulheres pagãs. Então era um duplo pecado. E era desastroso, porque a criação dos seus filhos e a manutenção do culto a Deus ficava corrompido. Então ficava um tumulto, ficava uma confusão muito grande. Irmãos, muito semelhante ao que temos visto hoje em dia. Além do mais, as mulheres judias que eram abandonadas pelos seus maridos, elas vinham ao altar do Senhor e cobriam o altar de lágrimas. Assim, então, quando os ex-maridos viessem apresentar a sua oferta, o Senhor não aceitava a oferta. Por quê? Porque estavam cheios de lágrimas. Vamos ver isso aqui, capítulo 2, versículo 13. É interessante esse texto. Capítulo 2, versículo 13 de Malaquias, diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Então, quer dizer, as mulheres iam para o altar chorar os seus maridos. E aqueles maridos que haviam deixado a aliança, casados-se com outras mulheres pagãs, quando eles iam trazer a oferta era rejeitada. Né? Visto que Deus tinha consideração pela lágrima dessas esposas que estavam ali sendo abandonadas. E, consequentemente, ele desprezava a oferta do povo. Então, irmãos, caminhando aqui para o final, nós vemos que Deus, então, ele se cansa desse povo. Né? Nós vemos uma outra parte aqui do enfado de Deus, no capítulo 2, versículo 17. Perdão aqui.
Olha só, no capítulo 2, versículo 16 de Malaquias. Olha lá comigo. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai vós mesmos e não sejais infiéis. Vem aqui então aquela palavra, voltando ainda com relação à questão do divórcio. Muito bem, passando para a última parte do livro aqui, nós vemos que em muitos aspectos Malaquias também fala do dia vindouro do Senhor, do grande e terrível dia. Ele também aborda de uma forma muito clara, é um texto onde nós pregamos muito com relação aos dízimos e às ofertas. É nesse texto aqui de Malaquias 3, do versículo 8 ao 10, que Deus fala de uma forma muito forte com relação ao povo roubar a Deus. Mas, do mesmo modo como Deus é imutável em sua verdade, de igual modo, ele não mudou até nos dias de hoje. Então, o apelo que Deus faz aqui é para que aquelas pessoas se voltem para o Senhor e Deus voltaria para ele. O povo estava sendo roubado, a maldição estava sobre o povo, eles estavam perdendo, deixando de prosperar. E Deus então vem para aquele povo e fala, olha, vocês estão sendo amaldiçoados porque vocês estão me roubando. Mas mais uma vez vem aqui uma palavra. O povo pergunta, em que te roubamos? Sabe, querido, aqui está essa atitude do povo em não reconhecer. Isso muitas vezes tem acompanhado nos acompanhado nos nossos dias. Eles tinham um descaramento de perguntar, em que te roubamos? Então Deus pega e fala, nos dízimos e nas ofertas. Não apenas no ato de dar, mas na forma, na qualidade desta oferta. Então, aqui o povo então não vê a necessidade real de se converter. É como se Deus falasse, volta o seu coração, faz as coisas de forma correta, vocês estão me roubando e por isso vocês estão sendo amaldiçoados. E o povo fala, em quê? Então é como se eles estivessem falando, não, nós não vemos necessidade disso, não precisamos disso. Então essa pergunta em que havemos de nos tornar, significa que o povo não estava realmente entendendo o que Deus estava falando. Sabe, é como se eles estivessem pensando, mas será que é possível nós, sendo homens, roubar a Deus? Sim, é possível. Tanto é possível que era o que eles estavam fazendo. E a promessa de Deus era, se vocês deixarem de fazer isso, eu vou abençoar vocês. Então, irmãos, terminando aqui, o meu tempo já não me possibilita, nós vemos que a última parte do livro vem a questão da bênção. Como todos os livros que nós vemos nos profetas, nós entendemos que Malaquias também vem e determina a bênção. Apesar de todas as coisas, apesar de todo o povo andar pelos caminhos errados, apesar do povo ainda desconsiderar o Senhor, Deus ainda vem com uma promessa de bênção, né? E a promessa de bênção está aqui. Ele é o sol da justiça, o sol da justiça. E que sol é esse? É o sol que é o próprio Senhor. Embora esse sol da justiça seja o grande dia da ardente ira, mas também nós vemos também que esse sol fala da luz, que é o próprio Senhor Jesus, que viria brilhar. Jesus é o chamado sol da justiça, porque ele é o Senhor da justiça, ele é a nossa justiça. Então, há uma cura espiritual nesse sol, né? Pois do mesmo modo que o sol físico dá a luz e o calor para o crescimento da vida vegetal, é o sol que traz o crescimento, assim também o Senhor seria ou será o que traz crescimento para nós. Amém? Queridos, assim então terminamos aqui o último livro, que é o livro do profeta Malaquias. E eu gostaria então, agora finalizando, terminar com você aqui o nosso quadro envolvendo os 12 profetas. Vamos juntos aqui relembrar então o que nós estudamos nesses últimos dias? Então, quais são os profetas? Vamos lá? Então, primeiro, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias, 12 profetas. Você vai ver que cada um, o seu nome, aponta então para a mensagem. Oséias, salvação. Joel, Jeová é Deus, que era a mensagem que voltada para o povo. Amós era o carregador de fardo, significado, que também profetizou tanto em Israel como Judá. Nós vemos Obadia como servo, que profetizou em Edom. Vemos Jonas
como o nome significa pomba, que foi o mensageiro da palavra de misericórdia e salvação para os assírios. Vemos Miqueias, que quer dizer quem é igual a Jeová, que profetizou em Israel. Naum, o profeta da consolação. Nós vemos também Abacuque, que fala em abraçar, né? Sofonias, o Senhor esconde. Ageu, festivo, que fala da restauração das festas por ocasião da reconstrução do templo. Zacarias, o Senhor lembra. E Malaquias, o mensageiro. Então está aqui o quadro, que aí resume essas 8 aulas que nós tivemos até hoje. Quero dizer que foi uma alegria para mim muito grande poder ministrar, que o Espírito Santo possa completar tudo aquilo que eu mesmo não pude fazer, mas eu tenho certeza que a unção ensina todas as coisas a você. Estou à disposição sua, porque precisar, através do e-mail que você já tem, e não se esqueça, eu preciso do seu trabalho. O trabalho é exatamente esse quadro que você acabou de ver, mas de uma forma um pouco mais detalhada. Eu quero que você faça aí um gráfico com o profeta, o nome, o que ele profetizou e a mensagem com as referências bíblicas. Ok? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, que você possa ter um ótimo curso e que Deus nos abençoe a todos. Amém. Obrigado.